Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prática e como isso transforma o nosso cérebro, que é algo que normalmente eu faço nos vídeos, faço de uma forma diluída. Hoje eu vou fazer com um pouquinho mais de foco, tá bom? Queria lembrar para vocês, para começar, sobre aquele iceberg que a gente sempre usa como base da terapia cognitivo-comportamental, que é aquele icebergzinho, para quem nunca escutou antes, é um iceberg, né? Você tem a linha d'água lá no primeiro terço e aí você tem uma divisão de pensamentos bem aqui na base do iceberg, sentimentos aqui no corpo embaixo d'água, comportamentos na linha d'água e resultados lá em cima. E geralmente a gente olha para o nosso funcionamento humano com uma flechinha que vai de baixo para cima, ou seja, o que eu penso define como eu me sinto, que define como eu ajo, e as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas omissões vão me levar para resultados específicos, né? E aí, o que é muito bacana? Quando a gente fala sobre sentimentos, pensamentos, comportamentos, a gente está falando essencialmente sobre os nossos registros neurais, como o nosso cérebro registra as coisas, como é que ele forma os nossos hábitos, quer dizer, como é que está essa nossa arquitetura neural e como é que ela se expressa tanto do ponto de vista de hábitos internos, que são as formas, né, as nossas crenças e normalmente como a gente pensa as coisas, e os nossos hábitos externos, como normalmente a gente se comporta como base em tudo isso. E aí, o bacana é que tem duas formas da gente abordar esse iceberg. A gente gosta muito de abordar de baixo para cima, porque a gente acredita, quando eu falo a gente, R122, né? A gente acredita que você abordar novos hábitos, novas competências, mudanças, desenvolvimentos, a partir de como a gente pensa, como a gente vê o nosso mundo, como a gente acredita as coisas, como a gente sente as coisas, para que isso então seja sustentável para novos comportamentos, a gente acredita que isso torne tanto as práticas mais fáceis, como nos dá mais perseverança, porque quando eu faço algo que faz sentido, né? Quando eu faço algo que faz sentido para mim, fica mais fácil de eu sustentar aquilo e manter aquilo a despeito da falta de motivação às vezes, a despeito de contratempos, obstáculos. Mas existe uma outra forma da gente desenvolver coisas. E aí eu vou acessar a referência de uma professora, ela é uma PhD que se chama Amy Cuddy. Eu conheci a Amy Cuddy por um TED, foram clientes que falaram de um vídeo dela já faz algum tempo, que é um vídeo que fala sobre fake it until you make it. Ela fala sobre autoconfiança, ela fala sobre diversas coisas, se eu não me engano ela é uma cientista social, agora eu não me lembro direito, mas eu sei que ela fala muito sobre a postura corporal e como isso impacta no ser humano, como isso impacta na autoconfiança e, portanto, em todo aquele iceberg que eu comecei falando no início do vídeo. E ela fala, esse fake it until you make it, ela dá a seguinte base. Se você adota uma nova postura, suponha que você é alguém que não está com autoconfiança tão em alta assim, e você acaba adotando uma postura mais para dentro, mais amuada. Então ela fala, mude a sua postura, haja, né? Ela até fala assim, a postura do super-herói e tal. E a partir do momento em que você começa a agir dessa forma, você vai começar a acreditar que você é aquilo e isso vai te transformar. Essa é uma abordagem que a gente fala que é de cima para baixo, que é você começar a trabalhar nos comportamentos para que então isso interfira ou haja de forma que se retroalimente para os seus pensamentos e os seus sentimentos. Isso também funciona. Então é muito legal a gente pensar, e aí eu volto para um ditado, que é aquele ditado em inglês que fala que practice makes perfect, ou seja, quanto mais eu pratico alguma coisa, mais perfeito eu faço aquilo, ou melhor eu faço aquilo. Porque de fato, quando eu pratico algo, o meu cérebro se transforma. Então, daqui para frente, quando você for pensar nas suas transformações, nos seus desenvolvimentos, existem duas formas complementares de se fazer isso. Eu particularmente acho que quando a gente trabalha só com a prática de algo, talvez isso não seja sustentável quando aquilo não faz tanto sentido para nós, tanto sentido emocional, né? Mas
existem coisas que se eu começo a praticar e eu consigo sustentar aquela prática, tal qual um esporte, por exemplo, ou tal qual um novo hábito, né? Que coisa simples, que eu não tenho muito que aprofundar o meu iceberg, eu vou transformar o meu cérebro. E para outras coisas que dependem de mais sustentabilidade, daí eu vou de dentro para fora. Ou seja, eu primeiro percebo os meus pensamentos, percebo os meus sentimentos, busco transformá-los, muitas vezes com ajuda externa, para que então eu comece a me comportar de forma diferente. E aí eu tenho um practice, um new practice, né, uma nova prática, que vai trabalhar nesse iceberg de uma forma completa. Fica aí hoje um pouquinho um vídeo mais longo, para você pensar em praticar, desenvolver, transformar com essas duas abordagens complementares. Como sempre, qualquer coisa a gente está por aqui. Até a próxima. Tchau!